Oi, queridos e abençoados de Deus, boa noite para vocês. Bem-vindo na nossa Terça Bike. Toda terça-feira nós estamos sempre com lives, com conteúdo específico para esse propósito, falando de dicas, cuidados, manutenção de bikes e assuntos em gerais aí que são correlacionados com o mundo da bike. E hoje não podia ser diferente. Só que o diferente hoje é o nosso formato. Hoje, queridos, eu não estou ao vivo, você está assistindo um vídeo que eu preparei hoje à tarde na minha oficina aqui para você. Então, como hoje eu não estarei ao vivo, eu preparei um conteúdo específico, não vou deixar vocês na mão, trouxe aqui um conteúdo para privilegiar você que toda terça-feira está aqui comigo, ok? Então, eu vou disponibilizar uma aula, você vai poder assistir aqui. Ao final dessa aula, eu gostaria muito que você deixasse aqui os seus comentários na descrição do vídeo. Eu prometo que depois, com calma, com tempo, eu vou ler e vou tentar responder todos com muito carinho, tá bom? Então, bora para a aula. Aproveita essa estreia hoje, esse formato diferente hoje. Na próxima terça-feira a gente volta com conteúdos ao vivo para você. Então, boa aula, que Deus abençoe você. Quem nunca teve que empurrar a bike no meio da trilha? Porque aconteceu isso daqui, rompimento da corrente. Nessa aula nós vamos aprender a fazer três coisas. A primeira delas é consertar a corrente usando o link, ou power link, ou emenda de correntes. O segundo vai ser colocando um pino externo. E a terceira é usando o próprio pino da corrente para consertá-la. Primeiramente, vamos entender como funciona a corrente. A corrente ela é formada por vários elos. Nós temos elos internos, onde aparecem essas bolinhas, e os elos externos, onde aparece essa parede lateral aqui. Nas extremidades aqui a gente consegue entender a diferença. O elo interno, ele tem essa característica e esse formato, ok? E o elo externo, ele é só a parede lateral externa com os pinos. A corrente funciona com a entrada deste pino no meio deste elo. E geralmente ela rompe justamente nesta posição. Nós simulamos aqui uma quebra de corrente e eu quero mostrar como geralmente ele fica. Consegue visualizar bem? Geralmente, numa quebra de corrente, ou quando ela torce, ou quando ela estoura, ela fica com essa característica aqui. Para que a gente possa usar a emenda de corrente, lembra da aula sobre ferramentas que nós estudamos? Essa é a emenda. A emenda de corrente nada mais é do que os elos externos. A parede externa dos dois lados com dois pinos que, quando eles estão juntos, eles se entrelaçam e formam um elo. Encaixa dessa forma aqui e forma um elo da corrente. Então é ele que nós vamos utilizar aqui para consertar essa corrente aqui. Para que isso seja possível, há necessidade de que nas duas pontas da corrente nós deixamos somente com o elo interno. Dessa forma aqui. Então no lado de cá onde ele rompeu, o primeiro passo será tirar fora da corrente essa parte que entortou, que quebrou. E nós vamos manter somente essa aqui, que é a parte interna. Para isso, nós vamos usar o canivete de ferramentas. Lembra que eu solicitei que você comprasse um canivete que tivesse o cortador de correntes ou a ferramenta de correntes. E como geralmente todos funcionam com a mesma característica, né? Ele é sempre um pino para empurrar o pino da corrente com um parafuso interno para fazer essa rosca correr. Ok? Então eu vou abrir aqui, facilmente estou abrindo. E aqui dentro nós temos, no canivete, nós temos aqui três posições aqui, ou duas posições, melhor falando. Essa posição é onde nós vamos assentar a corrente para poder movimentar o pino da forma certa. Eu só vou apoiar a corrente aqui primeiramente para você ver como funciona. Você vai apoiar desta forma, sempre. Olha só. Ou seja, quando nós parafusarmos aqui o pino da corrente, a força que nós exercermos aqui
ela vai empurrar o pino para fora e ele vai sair aqui nessa canaleta, ok? Então, é isso que nós vamos fazer. Vamos colocar aqui o pino onde ele rompeu. Lógico que, perceba que quando há o rompimento, ele não encaixa facilmente, né? Precisa de uma certa habilidade para poder ajustar na posição. Mas a posição certa sempre é quando? Quando o pino da ferramenta está perfeitamente encaixado com a bolinha aqui do pino. No caso aqui dentro, né? Então vamos ajustar manualmente aqui para ele ficar perfeito ali, para nós não termos problema. Se você parafusar ele fora dessa posição, a tendência é que estrague a própria ferramenta, que o pino da ferramenta quebre. Ok, a minha ferramenta, ela veio com essa espátula junto, né? E com a cavidade da ferramenta aqui, na própria espátula, para eu fazer o parafusamento. No sentido horário, eu vou começar a parafusar. Vamos lembrar o seguinte, os pinos aqui dentro, eles são milimetricamente posicionados. Toda vez que eu tiro ele ou coloco um pino novo, ele há um rompimento, né? Então você vai perceber aqui que você vai ter que parafusar até o momento que ele vai dar um estalo. Ele começa de uma forma bem pesada para parafusar. Olha o estalo que aconteceu. O que aconteceu aqui? Já soltou o elo de baixo e está começando a aparecer o pino aqui na nossa canaleta. Continuo parafusando agora até tirar completamente o pino. Vou tentar inclinar mais para poder ver. Ok. Como que você sabe disso? A ferramenta volta a ficar macia. Olha aqui. Ok? Volta a ferramenta no sentido anti-horário, né? E agora eu vou tirar aqui, você vai perceber que já vai desmontar tudo. Olha aí. Preparamos a nossa corrente para colocar a emendazinha, ok? Agora você não precisa da ferramenta mais por enquanto. O que você vai fazer? Você vai posicionar agora a corrente nas catracas, na engrenagem. Cuidar para que ela não esteja enrolada, para que ela esteja na posição certa. Olha aqui agora, ó. Quando eu aproximo aqui, nós temos na visualização os dois elos internos e faltando os dois externos. Lembro que a emenda da corrente vai fazer essa parte agora. Então, como que nós vamos fazer isso agora? Pega a emenda da corrente, na parte de trás, você coloca nessa posição, só encaixa o pino, ele tem um pino como se fosse o pino da corrente, encaixo lá. No outro lado, eu vou encaixar de dentro para fora, no sentido oposto do que eu coloquei a primeira emenda. Agora que vem o macete. Com a mão direita você posiciona o dedão próximo do link e com o dedo indicador você vai segurar o link, para ele ficar retinho, nessa posição. Na parte de trás você vai fazer o inverso. Você vai segurar com o dedão sobre o link, para manter ela de forma reta. Olha aqui, certo? Como se dá o encaixe agora? Você vai posicionar aqui no link, ele tem uma abertura maior, né? Do link aqui. Vamos achar a posição correta aqui. Ó, posicionei, encaixei e aí eu vou soltando ele para que ele escorregue na posição certa. Olha aqui. Em alguns casos, esse link já estava nessa corrente, mas em alguns casos, quando tu vai colocar o link novo, ele não encaixa totalmente, ele fica assim, ó, um pouquinho mal encaixado. O que você vai fazer? Certifica-se de que ela esteja bem posicionada, que não esteja torta, e aí nós vamos posicionar esse link, passar pela catraca, para que ele venha aqui no lado de cima. Ó. Olha lá, eu vou agora posicionar o link na parte de cima da bike. Ó, aqui. Imagine que ele não esteja bem encaixado, ok? Aqui. Para encaixar bem, para fazer o aperto do link, você vai com uma mão segurar a roda traseira e com a outra mão você vai dar uma leve batida no pé de vela para que ele dê um pequeno tranco na corrente. Dessa forma. Feito isso, o link vai encaixar e vai tirar todas as folgas perfeitamente. E aí você pode voltar a rodar com a sua bike. E o link agora, ele tem um papel, a emenda na verdade tem um papel
de link na sua corrente. Outra maneira de estar consertando a sua corrente, sem que seja com a emenda, o Power Link, são os tradicionais pinos. Esses pinos são fornecidos pela Shimano e você vai encontrar pinos também de 9, de 10, 11 velocidades, de acordo com o tamanho da sua corrente. Lembrando apenas que assim, ele é para ser usado apenas uma vez, porque ele é milimetricamente maior do que o pino original da corrente. Ou seja, quando você colocá-lo na corrente, ele vai abrir a fissura um pouquinho maior do que o normal, do que é a corrente original. Então vamos simular como é que nós usaríamos ele aqui. Estamos com a corrente aqui, com o mesmo problema de antes, ela estourou. Esse aqui eu já não posso usar, porque ele está torto, né? Elo torto você não usa na corrente. O do meio, ele é um elo interno, então nós iremos usar esse aqui, que está em perfeitas condições. Então o que eu vou fazer aqui? Vamos pegar a nossa ferramenta, vamos posicionar na posição onde eu indiquei e vamos tirar esse pino aqui. Vou pegar a espátula que faz o papel da alavanca, vamos começar a tirar, a gente vai ouvir o barulho do lacre sendo rompido. Olha aí, rompeu o lacre e agora o pino vai com mais facilidade para fora. Vamos ver. Aí o pino saiu totalmente. Vamos ver como ele fica agora. Deixa eu voltar um pouquinho. Sentido anti-horário. E agora nós temos aqui dos dois lados, num lado o link interno e do outro lado o link externo. Nós vamos fazer o que agora? Nós vamos aproximar as duas correntes assim e vamos colocar aquele pino que a Shimano nos forneceu entre eles, ok? Vale lembrar que o uso do pino para consertar a corrente é algo que você vai conseguir fazer na sua casa. Na trilha vai ficar um pouco mais complicado, porque você percebeu que com o link nós colocamos uma mão em cada corrente, aproximamos e encaixamos. Aqui fica um pouco mais complicado, porque para você esticar a corrente o câmbio se movimenta e você fica sem outra mão aqui para poder colocar o link dentro. Então existe uma dica: na trilha você vai conseguir fazer com um amigo junto, ok? Em casa você pode fazer uma ferramenta como essa com um arame qualquer. Como que você vai usar isso? Você vai colocar o pino aqui, conta aqui uns 4, 5 elos para dentro, encaixa aqui, pega a outra parte da corrente, também 4 ou 5 elos e laça dentro. Olha o que nós fizemos aqui, ó. Dessa forma, agora eu tenho condições de poder trabalhar com o link da corrente sem que ela fique puxando de um lado para o outro ou até escapando da mão. Lógico que esse sistema ele é mais trabalhoso, né? Porque ele requer uma certa habilidade, né? Então olha como nós vamos fazer aqui, ó. Eu posiciono o link interno dentro do link externo. O pino, uma das cavidades, uma das pontas dele, ele é apontadinho, ó. Essa é a posição em que ela vai ser inserida dentro do link. Então, com esta posição, eu venho aqui, procuro o casulo certo e coloco aqui, ó, com a mão. Olha aqui, ó, com a mão. Isso aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Com a ferramenta, né, muito parecido com o procedimento de tirar a corrente de dentro, né? Só vamos abrir um pouco mais de folga aqui. Eu já vou inclinar para que você possa ver, que dependendo da inclinação que a gente faz, ele impossibilita a montagem. Deixa eu voltar, colocar certinho. Dá para ver bem? Ok? Vamos pegar então, ó, a outra parte e vamos parafusar esse link, esse pino. Sei? Ele vai dar o estouro do lacre também.
Mas esse eu preciso direcioná-lo até o final agora. A outra ponta vai saindo lá na canaleta, ó, observe lá. Ó, ele já entrou facilmente. Mas eu preciso colocar todo ele para dentro da corrente. Agora já está começando a apertar novamente, deu o estouro do lacre. Ok. Percebe que do lado de cima, na canaleta, ele já apareceu a outra ponteirinha, ó, internamente. Então agora, o que nós vamos fazer? Vamos soltar. Vamos soltar aqui. Vou tirar a corrente. Olha como ele ficou. Nesse caso aqui, o próprio pino, ele já quebrou-se e caiu. Mas em alguns casos, o pino permanece a ponta para o lado de cima. Aí nós vemos aqui com um alicate, segura na ponta do pino e só torce para o lado para ele quebrar a parte que sobrou, ok? Essa é a forma de usar o pino que vem da Shimano. Uma das formas de consertar sua corrente também, ok? A terceira forma de nós consertarmos a corrente, e talvez seja a menos indicada, mas no momento de emergência pode ser uma boa solução. O que nós faremos aqui? Você não tem um pino reserva da Shimano, você não tem uma emenda de corrente na sua bolsinha, mas você tem os próprios pinos que a corrente já vem nela. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos encurtar a corrente, vamos tirar a parte danificada e vamos usar o próprio pino que já está inserido aqui. Mas atenção, para isso funcionar, o pino não pode sair totalmente da corrente. E eu vou mostrar como nós vamos fazer isso. Vamos identificar aqui então aonde está o próximo elo que eu possa usar, né? Eu preciso de um elo com pino. Se esse aqui entortou, o próximo elo com pino é aqui, certo? Então vamos buscar esse elo lá. Vamos colocar aqui. Posicionar bem certinho. Aqui. Então a mesma coisa, sentido anti-horário, eu estou empurrando um pino para fora da corrente. Ó, o lacre rompeu e eu continuo parafusando, lembrando que não posso extraí-lo totalmente da corrente. Ele tem que permanecer nela. Como que eu faço isso agora? Como é que eu sei? Eu vou voltar a ferramenta e vou checar com a mão. Ó, voltei a ferramenta, tiro, o pino está ali, não saiu totalmente. Já desencaixa? Ainda não. Então eu preciso mais um pouquinho. Voltamos lá. Dei mais um quarto de volta só, para ir testando até nós encontrarmos o ponto certo. Ó, saiu o pino. Se nós percebermos, aonde ficou o pino, internamente ficou uma pontinha dele para dentro do elo. Essa pontinha é importante porque ela se torna o guia para fazer a volta do pino. Ok? Então nós vamos agora usar a nossa ferramenta, novamente, que fizemos em casa lá, né? Ou a mão amiga do ciclista que tiver com você. Vamos colocar aqui para podermos ter folga naquilo que vamos fazer. Percebe como é possível fazer agora? Olha só, eu vou encaixar o elo nessa posição, e aqui requer um pouquinho de cuidado e um pouquinho de prática. Ok, ó. Dessa forma, olha só, eu já encaixei o pino aqui, você percebe que ele tem o movimento do elo, ela não sai, porque aquele pedacinho guia acabou ajudando aqui, ok? E agora nós vamos fazer o inverso. Nós vamos posicionar a ferramenta do lado oposto de como tiramos, né? Vamos dar folga aqui na ferramenta primeiro, para poder encaixar bem. Vou assentar o pino. Como eu disse, ó, eu estou tentando inclinar a ferramenta para poder mostrar para vocês,
Mas essa inclinação faz com que a corrente mova da posição. Olha lá, eu estou procurando o pino, né? Vou tentar deixar a corrente o mais reto possível para eu poder parafusar, senão não vai dar para mostrar. Aqui. Aqui, consigo mostrar agora? Olha lá. Ou seja, vamos fazer o caminho inverso. Agora com a ferramenta, nós viemos empurrando o pino de um lado para o outro. Ó, o lacre sendo rompido novamente. E aqui eu tenho que cuidar, porque eu posso parafusar muito ou posso parafusar pouco. E como eu vou saber nisso? Tenta observar nos elos que estão à volta, os outros elos da corrente, para você ver como fica o pino, o quanto ele fica para fora da corrente ou não. Por exemplo, aqui nós vamos observar aqui que o lacre aqui, ele está um pouco para dentro ainda em relação ao que está no lado, ó. Se eu olhar para o lado de cima, eu vou perceber que ele está um pouquinho, eu consigo até sentir com o dedo aqui, que ele ainda pode vir um pouquinho mais. E isso é sensibilidade mesmo, gente, tem que praticar. Você pode pedir para o teu mecânico de confiança aí na tua cidade, te fornecer um pedacinho de corrente e você ficar treinando isso em casa, antes de fazer na sua bike. Porque de fato ele vai requerer um pouquinho de prática, para você acertar o ponto certinho onde a corrente deve ficar, ok? Uma dica importante é sempre depois que você fizer a montagem, vou tirar aqui para ver, verificar o elo. De que forma nós vamos fazer isso? Dobre o elo para frente, para trás, pode colocar um óleozinho ou até um desengripantezinho para que ele possa soltando aos poucos. É uma possibilidade de você consertar sua corrente também sem usar a emenda. Mas volto a frisar, a melhor solução e a solução mais recomendável sempre vai ser a emenda de corrente, ou o Power Link, ou o Missing Link, assim como muitos nomes ele tem. Ok? Eu te aguardo na nossa próxima aula.